Bem-vindos, galera interessante, para mais um contagiante vídeo do seu canal preferido. Antes de mais nada, peço perdão pela demora. Tive que extrair 2 dentes e não pude estar fazendo os vídeos. Pense numa coisa tenebrosa, draculesca e transilvânica, é ir ao dentista. Mas é o jeito, né? Também quero avisar aos amados inscritos que esse vídeo não é fanatismo e nem para deixar triste aqueles que gostam dos heróis. Pois quem nunca assistiu um filme onde tem os heróis que enfrentam os vilões? Quando eu era jovem, eu tinha a coleção completa do Conan o Bárbaro. Gostava também da Sonja, Surfista Prateado, entre outros. Hoje, graças ao meu bom Deus, meu herói é Jesus Cristo. Mas nem todos o amam e creem nele. E o canal não tem só evangélicos, e todos devem ser respeitados. Nesse vídeo vamos fazer apenas uma análise desses heróis, com outros olhos, apenas no aspecto espiritual, entrando um pouco no ocultismo. Lembre-se, é apenas uma análise. Então, antes de começar o vídeo, eu pergunto a vocês: estão todos preparados? Heróis, quem são eles? Superman, ou Super-Homem, é um super-herói fictício de história em quadrinhos americanas publicado pela DC Comics. O personagem nasceu no planeta Krypton e tinha o nome de Kal-El. Ele foi mandado à Terra por seu pai, Jor-El, um cientista, momentos antes do planeta explodir. O foguete aterrissou na Terra na cidade de Smallville. Crianças não caem do céu, Marta. Por alguns anos foi traduzido no Brasil como Pequenópolis, onde o jovem Kal-El foi descoberto pelo casal de fazendeiros Jonathan e Martha Kent. Conforme foi crescendo, ele descobriu que tinha habilidades diferentes dos humanos. Quando não está com o tradicional uniforme azul e vermelho, ele vive como Clark Kent, repórter profissional jornalista do Planeta Diário, junto com Lois Lane e Jimmy Olsen. Agora vamos fazer uma análise com outros detalhes, que talvez a maioria não percebe. Lembrando que é apenas uma análise minha, e não quer dizer que seja a verdade absoluta. Olhando para um lado tenebroso, draculesco e transilvânico, sabemos que existe sim uma ordem mundial que vem de muito tempo tentando implantar suas teorias e regras. Os seus adeptos fazem rituais e oferecem sacrifícios a deuses estranhos, e isso é uma verdade absoluta. Dito isso, vamos entrar no assunto. Vamos comparar Superman a Lúcifer. Repito mais uma vez, é apenas uma suposição. Ele vivia em outro planeta, que ninguém aqui na Terra conhecia ou podia ver, e foi mandado à Terra por seu pai. Lúcifer também vivia em um mundo espiritual invisível, que não podemos ver e muitos nem acreditam que existe. Veio para a Terra expulso também pelo pai de todos os espíritos. Kal-El caiu na Terra e foi achado por um casal de humanos que o criou e lhe deu outro nome. A mesma coisa acontece na história de Lúcifer. Caiu na Terra, foi encontrado por homens gananciosos que lhe deram vários nomes e muitos o adoram como Deus, assim como Superman é adorado por muitos, tanto no filme quanto na vida real. Pois ele veio trazer esperança e resolver os problemas dos humanos. O diabo faz a mesma coisa com os que o adoram, sem falar que o Superman fala com os mortos, numa representação do espiritismo. Pois é, galera interessante, olhando por esse lado, fica muito explícita a semelhança, mas eu não estou afirmando nada, apenas fazendo uma comparação. Outro fato bem relevante é que Superman, quando não está fantasiado, ninguém o reconhece por causa de apenas um óculos. Isso se tratando que seus amigos são repórteres policiais. É bem estranho, né? Mulher Maravilha é uma super-heroína de origem grego-romana, alter ego da princesa Diana de Temícera, também conhecida como Diana Prince no universo DC. Embaixadora honorária da ONU, é considerada um dos maiores ícones da cultura pop do sexo feminino, da nona arte e ícone da cultura feminista. Sua história de origem sofreu alterações com o passar dos anos. Entretanto, apesar dos diferentes uniformes, a essência da personagem permaneceu a mesma desde a sua criação. A Mulher Maravilha é a princesa e embaixadora das Amazonas, da ilha paradisíaca Temícera e filha da rainha das Amazonas, Hipólita. Ela foi mandada ao mundo dos homens para propagar a paz, sendo a defensora da verdade e da vida na luta entre os homens e o firmamento, entre os mortais e os deuses.
possuindo habilidades super-humanas e seu laço da verdade. Ela faz parte da trindade da DC Comics e muitas vezes funciona como equilíbrio entre os extremos. Essa trindade é o título de uma revista em quadrinhos americana publicada pela editora DC Comics, a revista protagonizada pelos 3 super-heróis que compõem a trindade central do universo, que é composto por Batman, Superman e Mulher Maravilha. Já aí, olhando pelo lado espiritual, é uma alusão à Santíssima Trindade do Pai, Filho e Espírito Santo. Essa Diana, ou Mulher Maravilha, que é filha do Deus Supremo Zeus, vive entre os mortais para defendê-los do que dizem ser o mal. Agora vamos para a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 23 ao 28. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata estatuetas de Diana, e dava muito lucro aos seus senhores, aos quais, havendo-se ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não é só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia. Esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo-se, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é Diana dos Efésios. Preste bem atenção, galerinha, que não é fanatismo, e sim uma semelhança muito grande entre os heróis e os deuses pagãos que são abominados pelo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a Mulher Maravilha, que tem o nome de Diana, nascida na Grécia Antiga, é a mesma Diana dos Efésios, deusa dos gregos, pois a cidade de Éfeso fica na antiga Grécia. Será que alguém aí tem alguma dúvida? Também vou deixar aqui um link na descrição de um testemunho muito forte envolvendo a Mulher Maravilha. A identidade secreta de Batman é Bruce Wayne, um bilionário americano, playboy, magnata de negócios, filantropo e dono da corporação Wayne Enterprises. Depois de testemunhar o assassinato dos seus pais enquanto criança, Wayne jurou vingança contra os criminosos. Bruce treina então a si próprio, tanto física como intelectualmente, e cria um persona inspirado no morcego, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Esse título do Batman, Cavaleiro das Trevas, é tenebroso, draculesco e transilvânico. Ele atua na cidade de Gotham City e é ajudado por outros personagens, incluindo seu mordomo Alfred, o comissário da polícia Jim Gordon e outros aliados vigilantes como Robin. Ao contrário da maior parte dos super-heróis, Batman não tem superpoderes. Faz uso do seu intelecto de gênio, da sua perícia em artes marciais, da sua destreza física, das habilidades de detetive, da ciência e da tecnologia, da sua riqueza, da sua provocação ao medo e intimidação. Existe também, galera, interessante, um deus morcego chamado Camazotz, que significa morcego da morte, na língua quiché. Na Mesoamérica, o morcego era associado com a noite, a morte e o sacrifício. No Popol Vuh, os Camazotz são os monstros parecidos com morcegos encontrados pelos heróis gêmeos Unapu e Ximbalanque durante seus ensaios no submundo de Xibalba. Os gêmeos entraram no submundo para se vingar da morte de seu pai. Primeiro foram atacados por morcegos e então por um homem morcego chamado Camazotz. Olha aí a semelhança, para se vingarem da morte de seu pai do mesmo jeito do Batman. Foram erguidos templos ao deus morcego e seus altares eram de ouro puro orientados para o leste. Os Nahuas, um dos povos nativos da Mesoamérica, invocavam Camazotz para pedir a cura de seus discípulos, já que o deus tinha o poder sobre a vida e a morte. Veja que não estou afirmando nada, e sim mostrando apenas alguns fatos relevantes.
O Hulk é um selvagem e poderoso alter ego do Dr. Robert Bruce Banner, um cientista que foi atingido por raios gama, enquanto salvava um adolescente durante o teste militar de uma bomba por ele desenvolvida. Este adolescente, Rick Jones, tornou-se companheiro de Banner, ajudando a manter o Hulk sob controle e mantê-lo longe dos ataques dos militares, que viam a criatura como uma ameaça. Ao invés de padecer pela radiação, o cientista foi condenado a uma vida compartilhada com o seu lado mais obscuro, o também chamado Golias Verde. Olha só, Golias Verde. Golias é o nome do homem que desafiava a Deus e Davi o matou. Originalmente a cor do personagem era cinza, mas por problemas na hora da impressão dos quadrinhos, a gráfica não conseguia acertar a tonalidade. Ele apareceu num tom esverdeado, fazendo com que o Hulk passasse a ser o Gigante Esmeralda. Outro fato interessante é que nas primeiras histórias, a transformação de Banner em Hulk ocorria apenas à noite, como se isso fosse alguma maldição similar à dos lobisomens. Porém, em pouco tempo, Kirby e Lee chegaram a um acordo e o Hulk passou a surgir toda vez que o Dr. Banner ficava irritado e despertava em si o seu lado mais selvagem. Na realidade do filme, é um homem que vive de cidade em cidade, fugindo e procurando a sua cura interior, mas ao menor índice de raiva, seu demônio interior sai e destrói tudo, mostrando que o ser humano tem um demônio dentro de si, mas isso é apenas uma suposição. O Homem-Aranha é um dos super-heróis mais populares e mais bem-sucedidos comercialmente, como personagem símbolo e mascote da Marvel. Já apareceu em inúmeras formas de mídia, incluindo em várias séries de televisão animadas e ao vivo, tiras de jornais, em jogos eletrônicos e numa série de filmes. É um rapaz que foi picado por uma aranha e recebe superpoderes. Depois do seu tio ser assassinado, ele deseja vingança. Mas o que leva o herói a ser comparado com um personagem ocultista é a maneira de como ele lança a teia. Ele faz o formato da mão chifrada. Coincidência ou não? É bem estranho, né? Sem falar que existe também o Deus Aranha chamado Anansi, e o Homem-Aranha pode ter sido inventado em homenagem a esse deus, mas isso não podemos afirmar. Galera, interessante, são milhares de heróis e heroínas com nomes e trajetórias duvidosas, que muitos amam, sem falar nos adoradores, que fazem de tudo por seus heróis. Camisas, bonecos, fantasias, entre outras coisas. Tem gente que até vive o personagem, e muito chega ao fanatismo. E o que dizer desse herói? Hellboy é um personagem nascido nas profundezas do inferno. Hellboy, que significa garoto do inferno, é um enorme ser de aspecto diabólico, filho de um demônio como uma feiticeira. Foi descoberto pelo professor Trevor e soldados aliados na ruína de uma capela nas Ilhas Britânicas. Hellboy, todavia, mostra-se de boa índole. Olha aí, um demônio de boa índole. Trevor criou o pequeno demônio, ensinando-lhe a importância de ser humano e para combater as forças das trevas. Hellboy, inclusive, ganhou o status honorário de humano das Nações Unidas em 1952. No filme, Hellboy é o herói, é o mocinho que luta contra os vilões. E como sempre, eles colocam o mal como se fosse herói, como se fosse do bem, para que todos torçam por ele. Bem, amados, por aí vocês podem ter uma base de como é nesse mundo imaginário dos heróis. Mas o que se pode fazer? Se a gente fala a verdade, vem logo um monte de gente jogando tijolo e faísca de fogo, dizendo: deixa de ser radical, crente fanático, não fala mal dos meus heróis, de meus jogos ou dos meus famosos. Mas é como eu disse, não se pode agradar a todos. Melhor é agradar a Deus, porque um dia receberemos uma recompensa indestrutível. Ele sim é um herói com todos os poderes. Eu vou ficando por aqui. Volto no próximo vídeo, se Deus quiser. Tô indo nessa. Fiquem com Jesus no coração. Valeu!